Oi, gente! Persona Singular, entrando no seu rádio, na sua casa e também através do YouTube, @Difusora Maravilha, nessa temporada maravilhosa de saúde e bem-estar. Ao meu lado, doutora Júlia Broeto, seja bem-vinda. Tudo bem? Mais um dia maravilhoso dessa temporada incrível que a gente está abordando assuntos, assim, fora da realidade. Eu estou muito feliz com essa temporada, Júlia, porque todo sábado um programa diferente. E muito aprendizado, né? Muita Exatamente. informação sendo levada aos ouvintes. Aliás, acompanhe o nosso canal. Se você perdeu algum, dá uma olhadinha, porque todo dia, toda vez que a gente faz algo, tem um conteúdo inovador que pode te ajudar. Aliás, hoje, a nossa convidada tem um assunto muito interessante, que as pessoas quase não conhecem, né? Muito importante, falando em saúde, qualidade de vida e longevidade, interessantíssimo. Principalmente, eu acho que eu vou errar se eu falar, mas conhece aquelas pessoas que têm incontinência urinária? Claro. Eu acho que o assunto de hoje vai ajudar para isso. Mas antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Dueto Concept, que aliás, mais um dia lindo e maravilhosa de Dueto Concept. Gente, nesse friozinho que tá meio frio, meio calor, sempre é bom você estar muito bem vestida. E eu estou de Dueto Concept. Está linda. Tô linda, né? Já quero linda, eu achei jaqueta. Super confortável, gente. Super confortável, elegante, eu diria. E também com os acessórios da Diva Joias, que aliás super combinaram aqui, né? Anéis. Olha só, gente, eu tinha vários aqui, ó. Tá? Tô dando tchau pra vocês verem que eu tô com a etiqueta ainda Diva Joias, tá? Eu também, ó. Lindo. É. Diva Joias é uma oportunidade de você, além de ficar bonita, empreender. Porque a Diva Joias tem uma oportunidade de você ser uma revendedora, ok? Vamos falar em dinheiro? Dinheiro é com o Sicoob Credial, nosso parceiro aqui, ó, que já tá aqui no teleprompter aqui para fazer o merchan. Sicoob Credial na Avenida Anita Garibaldi, no centro de Maravilha. E para fechar o time dos patrocinadores, já ir direto ao assunto que nós vamos abordar aqui, as drogarias Bem Popular, que fazem o time de patrocinadores do Persona acontecer. Drogarias Bem Popular com 2 unidades em Maravilha. Uma na Avenida Araucária, do ladinho do Amauri, e outra em frente ao hospital, lá na Avenida Sul Brasil. Tá bom? Feito isso, vamos convidar a nossa entrevistada de hoje, a Carla Enchen. Acertou. Acertei? Gente, a Carla é fisioterapeuta pélvica. Você já conhecia o tema? Interessantíssimo. Se você não conhecia, senhora e senhor, aumenta o volume do seu rádio. Acesse o nosso canal no YouTube, porque hoje o assunto é com você. Carla, seja muito bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje. Estou um pouco nervosa, mas bem feliz. Você já tinha participado de algum podcast? Já. Ai, que bom, porque as nossas entrevistadas, a maioria fala assim, é o meu primeiro podcast, então... Não, eu moro em Cunhaporã, então lá tem a Rádio Iracema, e aí tem também uma mulher que faz algumas coisas na área profissional da saúde, então eu fui convidada alguns dias atrás a fazer lá também. Então já está experiente no assunto. Mais ou menos. Que legal. Agora, para o nosso público conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Fisioterapia pélvica. Já começa explicando o que é. Bom, a fisioterapia, então, ela é o movimento do corpo. Mas a área da pélvica, ela é dos movimentos pélvicos. Então, da área masculina e da área feminina na região pélvica, que é vulva para a mulher e para o homem, que é ali ao lado do pênis e ânus, tudo o conjunto da obra. A fisioterapia, por si só, ela trabalha a parte muscular, de ligamentos, de nervos. E na região pélvica é isso também. Trata a musculatura da região chamada assoalho pélvico. Assoalho pélvico, é isso aí. Então, quando o paciente vai lá em busca de algum tratamento, são exercícios dessa região que você faz? Explica pra gente. Além de exercícios, então, fizemos muitas mobilizações, que é mexer. Mobilização é mexer, para quem não entende o que é mobilização. A gente alonga toda essa parte da musculatura e também fortalece, como você disse. E quem precisa fortalecer a região pélvica, essa musculatura da região pélvica? Eu acredito que todo mundo. Como nós estávamos falando nos bastidores, a gente pode prevenir alguma coisa.
como temos que tomar água todo dia, a gente previne muitas doenças. Então, a gente pode fortalecer e essa musculatura para prevenir doenças, como incontinência urinária. Eu acertei o que eu tava falando, minha gente. Eu falei, aumenta o volume do seu rádio. Isso ajuda muito. E olha, as pessoas em idade mais jovem podem pensar, incontinência urinária, mas isso é muito comum na terceira idade, né? Não só na terceira idade. Sério? Hoje em dia tem muitas mulheres acima de, vamos dizer assim, uma faixa etária, 30 anos, que malham muito, por exemplo. Perdem xixi na academia. Isso acontece, Ivana? A Ivana malha muito. Olha, ainda não. Agora é um assunto que eu posso falar com propriedade. Eu não sabia disso. Sim. Mas em alguns momentos, a gente sente, tem dias que, né, escapou um pouquinho de xixi. Pode ser incontinência urinária? É incontinência É urinária. incontinência urinária. Porque, de olha repente, assim, você se preocupa em malhar muitos músculos no seu corpo, mas esquece de uma musculatura muito importante, que é o assoalho pélvico, que é um conjunto de músculos que sustenta a sua bexiga, seu útero e seus órgãos ali da região pélvica. Então, basicamente, é o aprender a apertar e contrair ali para a pessoa segurar a musculatura Ivana, interna? Para início, a prevenir a incontinência urinária, temos que saber que a gente tem uma pré-contração, que é o assoalho pélvico. Contrair ele antes de exercer algum exercício ou algum expiro, enfim. Muitas mulheres, elas deixam de existir essa pré-contração, que é a contração do músculo para tu fazer o exercício. Não tem essa pré-contração, perde xixi. Muitas vezes contrai glúteo, abdômen, estufa o abdômen, sabe? Deixa ele globoso e esquece de contrair, de fazer essa pré-contração, acontece as incontinências urinárias. E isso é um assunto bem profundo, né, Júlia? Porque muitas vezes, primeiro, as pessoas não têm o conhecimento da importância do assoalho pélvico disso e principalmente de saber que é um músculo que precisa ser trabalhado. É um conjunto de músculos. É um conjunto de músculos. É, isso. Aí, um conjunto de músculos. Assuntos técnicos, assim, mas para entender, porque a gente muitas vezes pensa do tempo da minha avó. Só contrai e relaxa, aperta e solta. Não é só isso. Não, e as pessoas nem sabem que precisa ser feito. Sim. Isso aí. Que é mais profundo, né? E quais, assim, os fatores que isso pode beneficiar, além dessa situação, desse trabalho pélvico? Além da incontinência urinária, quais mais benefícios? Quais mais benefícios? Então, eu vou contar um relato de uma paciente, então acho que o público vai entender. Eu estava treinando a paciente, então, para incontinência urinária, e eu dei para ela um cone, que é um objeto que ela coloca lá no assoalho pélvico, para fazer exercícios em casa. Porque ela já tinha uma boa força, uma boa coordenação, e ela poderia fazer isso em casa, tá? E aí ela disse que começou a ter mais vontade, ter mais prazer com o homem. Então, na relação sexual. Na relação sexual. Então, aumenta a oxigenação, aumenta a circulação de sangue nessa região. Então, um dos benefícios é o prazer, aumentar a libido e o prazer durante o ato sexual. Também acaba ajudando para isso. Acaba ajudando. É um benefício, é um bônus. Você sabe que eu estava comentando com ela que algum tempo atrás eu fiz uma viagem à Tailândia. E lá é uma questão cultural. Lá, as mães ensinam as filhas exercícios pélvicos para se conectar com sua região íntima. Uau! Isso, inclusive, assim, é motivo de apresentações, né? Existem apresentações de pompoarismo, que seriam práticas, né? Você estava explicando práticas com a musculatura pélvica. Então, a gente não lembrar da musculatura pélvica é algo cultural, que ainda não é tão tratado, não te procuram tanto. Divulgado, exatamente. Mas em outros países isso é muito comum. Primeiro que na nossa cultura a gente não conhece o nosso corpo. O ser humano basicamente não conhece o seu corpo e as capacidades que nós temos de ser melhor utilizando aquilo a nossa capacidade. Por exemplo, a grande maioria das pessoas sequer já pensou da possibilidade de trabalhar a musculatura pélvica por preconceitos, muitas vezes. Uau, mas meu Deus, ali é a minha região íntima. Peraí, a gente está falando de saúde. E é importante que, Carla, você deixe isso bem evidenciado, porque nós estamos aqui falando com pessoas que estão nos ouvindo, né? Muitas vezes pessoas de mais idade, que já vêm de uma cultura nossa, eu jamais vou pensar nisso, né? Aí a Júlia faz esse relato, lá na Tailândia, é cultural das famílias. E olha só que legal, porque tenho certeza que pessoas que se conhecem,
que têm um pouquinho mais desse contato com o próprio corpo, são pessoas que vão ter uma qualidade de vida muito melhor, seja na atualidade, seja mais para frente na terceira idade, no final da vida. E não só na terceira idade, né, Carla? Porque serve para todo mundo, mas existem algumas situações da vida que é importantíssimo fazer exercícios pélvicos. E uma delas é durante a gestação, para preparar o corpo para o parto, e no pós-gestação, para diminuir a incontinência urinária, os sintomas relacionados. Fala mais sobre isso, Carla, a importância dos exercícios pélvicos para a gestação. Então, tem gestantes que na primeira semana que descobriu já a gestação, ela já marca uma fisio, então a gente tem o acompanhamento dela em toda a parte gestacional e no pós-parto. Então, como a barriga vai crescer muito, vai ter muito peso ali sobre a bexiga. Então, querendo ou não, é algo involuntário do corpo. O assoalho pélvico, ele vai sofrer. Isso não tem a mulher escapar, isso acontece. Então, tem muitos casos que começam a incontinência ali, durante a gestação. Então, a gente já começa a modificar, modular essa musculatura. Aí, teve a gestação, parto, cesárea, enfim, e aí a gente trabalha no pós-parto. Tem pacientes que relatam que voltou 100% a musculatura. Mas tem pacientes que ficam com incontinência urinária, dor na parte da cicatriz da cesárea, dor durante a relação, porque o parto, querendo ou não, ele modifica ali a estrutura do assoalho pélvico. E muitas vezes a cicatrização não cicatriza como antes. Então, tem vários pontos dolorosos que a fisio atua nesse sentido. Peraí que eu quero primeiro saber uma coisa. Você vai ensinar algum exercício para nós aqui, para prender a atenção da galera, ficar aqui até o final desse programa? A gente vai aprender alguma coisa para pensar como que é fazer um exercício de fisioterapia pélvica? Carla, porque eu tenho certeza que quem tá vendo, seja por ali ou seja por ali, tá pensando como é que é o exercício pélvico. Bom, não tem como eu explicar, assim, que bom! Não tem. E nem pedir para vocês fazerem. Porque a parte da fisio, eu vejo como da doutora Júlia também. A gente gosta de tocar, a gente tem que sentir o que tá certo e o que tá errado. Então, a gente tem que sentir o paciente. Tá fazendo certo, não tá? É com o toque das nossas mãos. Não tem como eu falar assim, contrai. E tu pensa, contrai o quê? O que eu tenho que fazer? Quando você vai na fisioterapia por uma dor no ombro, não são somente exercícios que são realizados ali. Tem o toque, tem a massagem, a liberação muscular. Na área pélvica é o mesmo processo. Não é só fazer exercícios em casa. Você precisa de um profissional especializado que faz o toque, que faz a liberação muscular. Então, tem todo um processo. Não seria só os exercícios. Agora, olha só que profundo. Por mais que eu já soubesse da fisioterapia pélvica, né? Do conhecimento, porque eu já vi muita gente falar sobre isso, né? Da melhoria da relação sexual, da incontinência urinária. Agora, para a relação parto e pós-parto e pré-parto, eu não conhecia a importância disso. Fortalecer a musculatura durante a gestação facilita o parto normal? Facilita, além também da gente fazer a liberação para, vamos dizer assim, ter mais espaço para o encaixe e o bebê nascer. Vamos lá, né? A parte interna, a região íntima da mulher está fortalecida, eu acho que ela facilita ali a saída e o trabalho de expulsar também. Que tem umas técnicas que a gente usa para expulsar o bebê. Então, a mulher que consegue... Facilita. Olha, mais uma função. E outra coisa interessante que eu e a Carla estava conversando antes, Ivana, é que não somente a flacidez ou a falta de força dessa musculatura é causa de procura dos pacientes dela. Também o contrário, né? A contração involuntária desses músculos. É como se você apertasse ali involuntariamente a musculatura e isso é causa de dor. Correto? E isso você também trata quando o paciente tem dor durante a relação sexual e mesmo fora dela. Fora dela. Já chegou pacientes até mim assim com dor só para sentar. Sim, sentar na cadeira, sentir muita dor na região pélvica. Principalmente mulheres que ficam um tempo muito sentada. Então, é toda a região pélvica, além de cóccix, a estrutura ali do ânus, toda tensa. Então, assim, a gente tem um trabalho, assim, minucioso para liberar os pontos de tensão, alongar a musculatura para que ela consiga ter, vamos dizer assim,
evacuar decentemente, fazer um xixi assim, aquele jato contínuo e que durante a relação não tenha dor. Jato contínuo do xixi. Agora vamos desmistificar algumas coisas. Já vi gente falando que vai fazer xixi, solta, Tranca o segura, xixi. solta, segura. Isso é bom ou é ruim? Não. Isso é ruim? Isso é ruim. Uhum. Então nada de querer fazer em casa. Nossa, agora eu descobri que Vou fazer... ver se eu consigo segurar. Vou segurar. Faz mal, viu, minha amiga? Eu vou falar isso porque certamente alguém vai tentar fazer. Temos a teoria de que o xixi ele tem que ser todo eliminado. E toda vez que a gente contrai a musculatura para que ele volte, que ele não saia, ele começa a subir e voltar pelos canais. Pelo Então trato faz muito urinário. mal. Faz mal. É isso Agora aí. vem cá, tem alguma idade para começar a fazer esse cuidado com o assoalho pélvico ou não? Não tem uma idade específica, mas as mulheres que nunca tiveram relação sexual, a gente não pode fazer o toque, que é avaliar internamente, que a gente faz com as nossas mãos. Uhum. Então, quem não teve relação, a gente só pode avaliar por fora. Uhum. Então, depois que já teve relação sexual, a gente pode avaliar todo mundo, seja homem ou mulher. Fisioterapia pélvica para homens, como é que funciona? Para homens, o que mais a gente traz, assim, 2 pontos bem específicos. Pós-operatório de próstata, que tiveram um câncer, retiraram a próstata parcial ou total, e dor pélvica. Liberação da contração da musculatura. Isso aí. Esse é um assunto, um tabu, vamos dizer assim. E esse assunto que a gente está abordando aqui hoje, até é interessante que para você que está ouvindo, e até mesmo para nós que estamos aqui conversando, abrir um conceito maior. É difícil entrar e abordar esse assunto diretamente ao ponto. Por exemplo, estamos aqui falando sobre isso como se fosse. Porque a gente sabe que existe um tabu da sociedade ao falar sobre as regiões íntimas e principalmente de trazer uma abordagem de um trabalho que você faz que é muito importante. Veja bem, tudo isso que você já falou até agora, os benefícios que traz, mas ao mesmo tempo a gente precisa descortinar esses tabus. E a mulher, ela tem uma facilidade. Olha, legal, isso é bom, vai me ajudar, eu vou. Mas o homem, até mesmo o homem, até para descobrir a próstata, por exemplo, já tem dificuldade. Então, imagina, ele já tem esse receio. Aí faz uma cirurgia. E vou procurar uma fisioterapia pélvica. Gente, isso é muito profundo, sabe? Pós-cirurgia de próstata é muito interessante a fisioterapia pélvica, né? Nossa, os homens, então, não conseguem mais ter ereção e perdem urina. Aham. Então, a gente trabalha nessa questão. Interessantíssimo, porque É muito, para o homem dar um boom, assim. Principalmente bem por causa da profundo. questão da masculinidade, né? O homem se sente muito privado da masculinidade, seja pela situação da próstata, seja pela perda da ereção, seja, poxa, peraí, acabou minha vida? A mulher pensa um pouco diferente, mas o homem não. Mas a mulher, depois de uma certa idade, principalmente depois da menopausa, ela tem uma flacidez muito importante nessa região. Eu trato como cirurgião plástica a parte externa, né? O rejuvenescimento da região íntima. E tratar a parte muscular faz parte desse rejuvenescimento. E quem faz esse tratamento é a fisioterapia pélvica. Fazer um casamento das duas. A gente já estava conversando. Né? Isso é legal, principalmente porque Interessante. essa questão da parte externa, a mulher está muito ligada à parte estética disso também. De melhorar, ficar uma situação, ficar um pouco mais harmônica, digamos assim, porque vai perdendo, né, a flacidez. Mas também juntar a parte interna com a externa. Eu sempre falo para os pacientes que no rosto, na região íntima ou no corpo, a gente envelhece em camadas, a gente envelhece todas as camadas, não adianta só tratar a pele. A gente tem que tratar a região muscular também. E a fisioterapia pélvica entra muito nisso, em fortalecer e rejuvenescer aquela região íntima. Muitas mulheres, depois de uma idade, assim, não tem mais prazer na relação, tem incontinência urinária e fazer flacidez, até às vezes uma extrusão dos órgãos, né, o prolapso da bexiga, e quando a bexiga começa até a sair ali por baixo. Isso tudo pode ser tratado num grau menor, claro, pela fisioterapia pélvica. Sim. Então, também pode ser considerado um rejuvenescimento da região íntima. E o principal, minha amiga, que tá ali, ó, meu Deus, eu já passei da idade. Não existe idade. Sempre é hora da gente se cuidar. Não existe idade para melhorar a qualidade da vida. Isso, exato. E assim, porque, não, mas comigo não tem mais solução.
né? Eu acredito que muita gente talvez possa ter te procurado e falando, será que para mim tem solução? Tem solução para todas as idades, até mesmo uma pessoa com, sei lá, com bastante idade ou com uma flacidez grande, tem como recuperar? Depende o que tu quer recuperar. Tá, mas eu digo assim, a saúde, a qualidade do assoalho pélvico. Sim, porque a gente vai mostrar muitas coisas para elas que elas não fazem nem ideia. Não sabe o que é uma contração, não sabem quantas vezes há o banheiro incerto durante o dia. Trabalhar essa musculatura, muitas vezes, uma mulher de 90 anos não faz nem ideia. Então, isso a gente consegue melhorar. Mas, como a Júlia disse, ter um prolapso, que é a descida, vamos dizer, do útero ou da bexiga, depende dos níveis dos graus, a gente não tem como. Isso é cirúrgico. Isso é cirúrgico. Mas, depende se a mulher tiver algum problema no coração, algo assim, não tem nem como fazer a cirurgia. Então, a físio vai, assim, manter aquela estrutura que tá assim. Não vai melhorar e nem piorar. A gente tenta manter. É uma alternativa à cirurgia, em caso que o paciente não pode ou não quer realizar a cirurgia, mas pode ser o tratamento de incontinência urinária em casos mais leves. Então, sempre é tempo de procurar um profissional. Exato. E é excelente que você fale. Como eu estava dizendo, a questão dos tabus, tá? E eu tô pensando aqui naquela pessoa que muitas vezes se sente com vergonha de procurar. E esse programa é muito importante. Porque assim, a pessoa não vai lá, oi, eu queria tirar uma dúvida. Aproveita que todas as dúvidas podem ser tiradas hoje, né? Porque as pessoas pensam, não, comigo não tem, porque no meu caso. E aí a gente abordar e falar sobre isso, a pessoa se identifica, opa, peraí, é comigo, pode ser comigo. Às vezes as mulheres, principalmente, pensam que perder o xixi, que é a incontinência urinária, é normal com a idade, né? Mas não, existe tratamento e isso melhora muito a qualidade de vida. Tem gente que tem vergonha de ir na academia, porque você vai na academia, perde xixi, tem vergonha de tantas coisas. Acaba se excluindo. Depois de uma idade não vai jogar baralho, não sai na rua, não tem relação com o marido, porque perde urina. E eu sempre deixo claro para as pacientes e homens também, não é normal, sabe? Às vezes elas vão na farmácia, daí tem lá, ou no mercado, enfim, absorvente anti-incontinência. Tem também? Aí coloca lá, acha que vai passar. Não, só vai esconder, tipo tampar o sol com a peneira. Isso. Só vai coletar o xixi que saiu, Sim, né? O tratamento é não deixar sair o xixi. Não deixar sair o xixi. E importante, nem sempre é cirúrgico. Sempre aquela história, não vou nem lá, porque de repente tem que operar. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes é sabe, assim, alguns cliques que falta no corpo da mulher que já... E quanto tempo começa, assim, iniciando o tratamento de fisioterapia pélvica para a pessoa sentir resultados? Depende casos de pacientes. Já atendi, assim, de uma semana, Carla, já deu um estalinho, já melhorou. Agora tem casos que a gente fica, assim, alguns dias, alguns meses, assim, até... Depende da idade também da paciente. E olha que interessante, a gente está falando bastante de incontinência urinária, de perda de urina, mas ela estava me falando que a principal causa de consultas não é essa, né? Qual é a principal causa de consultas que elas têm? Dor na relação. Sério? Dor durante a relação sexual. Durante a relação. Então, quem estiver ouvindo, isso não é normal. Olha só. Tá ouvindo? É com você, tá sentindo dor na relação sexual, está grávida e quer, quem sabe, tentar um parto normal com mais facilidade. Ou tem incontinência urinária, ou o senhor que, de repente, passou por uma cirurgia de próstata, tá com dificuldade de ereção. Gente, são casos inúmeros das possibilidades de você tratar com a fisioterapia pélvica. Anotem o nome, fisioterapia pélvica. Você é uma das poucas fisioterapeutas que trabalha com isso aqui na nossa região, eu acredito. Eu acho que tem uma em cada cidade, uma em Pinhalzinho, tem mais uma mulher que trabalha aqui. E você atende em Cunhaporã ou Maravilha também? Sim, atendo aqui em Maravilha, na Clínica EME, aqui pertinho da rádio, e em Maravilha, na Clínica Energia. Na Clínica EME, que fica na Avenida Sul Brasil. Em Cunhaporã, na Clínica Energia? Na Clínica Energia, isso aí. Gente, antes de mais nada, Carla, deixa o teu Instagram, já pra galera, porque eu tenho certeza que alguém já quer saber onde que vai te encontrar. O teu Instagram pra, de repente, te chamarem lá, pode ser? Pode. É Carla, com 2 L, fisiopélvica. Tudo @ junto. Carla, com 2 L's, fisiopélvica. Anote, chama ela lá, manda um direct, diz, olha, eu vi aqui na radiodifusora, quero saber como é que funciona e tal. Porque lá no direct a pessoa talvez fica mais à vontade de falar, né? E aí as pessoas procuram, acredito que assim, com uma certa vergonha no início, ou todo mundo já chega de cara?
Olha, aqui eu tô mais na minha, né? Não posso dar muita gargalhada, mas enfim, a gente trata o paciente de um modo assim mais divertido, não porque a gente quer ser tratar como uma criança, mas Sim. assim, mais descontraído para que comece a se perder a vergonha, porque assim, é minutos ali com aquela região, com aquela paciente. Então, assim, se a gente deixar muito tenso, Isso. vai ficar tenso. Então, a gente tenta deixar um pouco mais descontraído para que o tratamento e o andamento das sessões flui. E muitos pacientes já chegam indicados pelo ginecologista, pelo urologista. Nem todo mundo chega, assim, direto para você. Grande parte vem indicado. Grande parte vem indicado. E muitas vezes as pacientes acham assim, precisa ter indicação do médico? Não. Se tu quer fortalecer, se tu quer ver se tu tá tendo uma boa contração, vem lá, eu vou te avaliar e tá tudo certo. Que legal. E assim, esse programa, inclusive, para desmistificar, porque, cara, se fizesse uma enquete aqui, se você já tinha ouvido falar de fisioterapia pélvica, muitos diriam que não. Porque é relativamente novo na área da fisioterapia, né? Que vem, quanto tempo tem isso, mais ou menos, no mercado, uns no mercado 30 da anos, saúde? eu acho, mas aqui na nossa região, assim, bem agora, sabe? Uns 4 anos, 5 anos pra cá, que vem, dá o boom, assim, da fisiopélvica. Pela diferença que se nota... E divulgação. Então, assim, a gente entra em contato com os médicos, ó... a gente pode trabalhar em conjunto, dar resultado, então a gente tem muita parceria deles também, sabe? Gente, eu tô aqui com a minha cabeça, eu tô olhando para ela, mas eu tô aqui imaginando esses exercícios de fato, porque acionam... Eu sou daquela que eu gosto muito de ter minha saúde em dia, mas já me acionou a luz aqui, como é que tá o meu assoalho pélvico? Porque é algo que a gente deixa passar na nossa vida aqui sem pensar, né? A gente se preocupa muito com a nossa saúde física, da questão, como estão meus músculos externos. Os músculos que a gente consegue ver, os externos, a gente né? trata... O que eu consigo aqui, mas e os meus internos? Como é que tá a minha questão da minha saúde do assoalho pélvico, a minha saúde muscular aqui internamente mesmo, que eu falo até mesmo da barriga, por exemplo, né? Sim, da E aí a gente às vezes não para pensar. Que tem um músculo que você não está malhando, Ivana. É isso, minha gente. Vamos malhar. Só faltava isso. Agora, se nós malhamos os externos, vamos malhar os internos. Exatamente. É isso aí. Para nos tornarmos senhoras donas de si. Gente, mulher perdendo xixi. Exato. Mulheres donas de si, homens donos de si. Porque já pensou você ter a segurança? Poxa, eu vou num encontro que eu tenho certeza que não vou passar vergonha, porque a gente se sente muito assim, né? Minha avó falava que eu não quero sair porque, poxa, se eu fizer xixi as pessoas vão sentir meu cheiro. Tem muito isso. É uma questão social, de sociabilidade. Hoje, mais jovem, as pessoas pensam, não, isso não vai acontecer comigo. Olha bem aqui pra mim, puxa essa câmera aqui, ó, bem pertinho aqui. Pode acontecer com você. A gente não tá livre, a vida ela é tão rápida, Júlia. A gente vive conversando sobre isso. A vida passa num sopro, assim, ó. Passou, você já tem com 30, 40, 50 anos. E quando você vê, você vai perdendo a mobilidade. Por não ter atentado para detalhes, como, por exemplo, a fisioterapia pélvica, como a questão da alimentação, como a questão de você cuidar. Até mesmo que a Júlia cuida muito bem da minha saúde, da minha pele, aliás. Estou plena com a minha pele, gente, tá? Por quê? Porque eu quero envelhecer com qualidade. E isso é uma abordagem muito profunda. Veja bem, o seu trabalho é maravilhoso. De algo assim que eu tenho certeza que você deve ter histórias lindas para contar. De pessoas que passaram por lá, que mudaram a vida. Porque muda a vida. Muda a vida. Né? Você se sentir mais confortável consigo mesma, de ir no encontro de família, numa festa, sem aquele medo. Ou pular, brincar, sem perder xixi. Sabe? Se sentir livre. Vou ter meu filho, por exemplo. Poxa, eu não tenho filhos, mas eu gostaria de ter parto normal. Mas gera aquele medo. Será que vai sair de dentro de mim? É só você se preparar para isso. Você teve parto normal ou cesárea? Eu tive 2 cesáreas. Gente, eu fico... Mas é importante que a fisioterapia pélvica também é importante para quem faz cesárea. Claro, muito. Porque o peso do útero ali em cima daqueles músculos enfraquece os músculos. E a fisioterapia volta a fortalecer aquela musculatura. Avalie o teu corpo. É simples, é só fechar o olho e imaginar o seguinte. A gente tem o interno e o externo, né? E o interno você precisa trabalhar com mais consciência corporal. Não é só ir lá e colocar o corpo para jogo, né? Ou sair correndo, não é? Precisa trabalhar. E é bem nisso que a
Fisioterapia pélvica ajuda. Carla, eu estou impressionada com o teu trabalho, quero parabenizar você por fazer isso de uma maneira tão legal e trazer aqui para nossa região. Né? Maravilha, Cunhaporã, todo mundo aí que está se conhecendo e sabendo da importância disso, hoje pode procurar você. Pode e trabalhamos em outros municípios também com convênio, então a clínica está aberta para todos e muitas vêm com vergonha, tabu, como tu tinha comentado até agora, mas a gente tenta deixar um atendimento mais leve para que ele se sinta à vontade de ir até lá. Ah, que legal. Carla, é chegada a hora que a gente precisa dizer tchau. O programa está encerrando, mas eu quero dizer, não desligue o seu rádio, não abaixe o volume, porque já está entrando no ar o Direto ao Ponto, aqui pela 90.3. A gente vai tomar uma água, vai encerrar esse programa e já vamos começar o Direto ao Ponto ao vivo pelas ondas da 90.3. Fique aqui conosco, mas antes eu quero agradecer essa bancada linda. A doutora Júlia, que está fazendo parte aqui comigo dessa temporada. Muito prazer. Incrível, gente, de verdade. Vou voltar e falar. Perdeu algum episódio dessa série? Acesse e assista. Tenho certeza que todos eles foram escolhidos a dedo para fazer com que você tivesse um pouquinho mais de concepção de saúde e bem-estar. Carla, muito obrigada por você ter vindo hoje aqui, trazer esse assunto que eu achei incrível. Né, Júlia? Incrível, maravilhoso. Obrigada a você, obrigada, doutora Júlia. E me chamem, vem lá, tira umas dúvidas, avaliem. Nem precisa sentar lá e conversa um pouquinho para ver como funciona o meu trabalho, que estamos de portas abertas. @Carla Fisiopélvica. Carla com 2 L's. Eu já memorizei aqui. Memorize você também, chama ela, entre em contato e olha, busque sempre, mas sempre a sua saúde e a sua qualidade de vida. Às vezes não é falta de saúde, às vezes é falta de informação e o profissional certo. Fica a dica. Gente, um beijo, muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada. Tiago, obrigada aos nossos patrocinadores. Até o próximo sábado, se Deus assim permitir. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.